Graça e paz, queridos, amém? Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos te louvar, nós podemos te adorar, e agora nós podemos abrir a Tua Palavra. Que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações. Que não seja eu, Pai, mas que seja o Senhor falando aos Teus filhos. E que a Tua Palavra encontre morada nos nossos corações. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os queridos podem se sentar. Hoje é culto de batismo. E nós estávamos lá e às vezes a pessoa poderia falar assim, nossa, mas já chegou e já batizou. Mas é porque agora nós vamos falar um pouco sobre o que é o batismo e como que isso funciona na nossa vida, o que isso muda para a gente, ou o porquê isso é importante e o que nós temos feito depois que nós nos batizamos, ou o que nós podemos fazer para nos batizarmos. É importante nós termos isso em mente, de como que a palavra do Senhor nos orienta nessas coisas. Por isso, a palavra do Senhor, lá em Romanos, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, vai estar falando um pouquinho, o apóstolo Paulo vai estar falando um pouco sobre esse batismo e como que isso funciona. Então a palavra do Senhor diz assim, Romanos 6, começando a partir do verso 1. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Isso o apóstolo Paulo está falando aos romanos. E nós vemos aqui que ele deixa bem claro que o batismo é para nós ficarmos unidos com Cristo. Nós morremos junto com Ele, por isso que a gente afunda lá debaixo da água, e depois nós ressuscitamos com Ele para vivermos uma vida diferente. Esse é o significado do batismo. É um símbolo, e é um símbolo público, para falar assim, eu a partir de hoje decido viver uma vida diferente. A partir de hoje eu decido viver uma vida nova, que é isso que está dizendo em Romanos, no capítulo 6, no caso no verso 4. Mas a pergunta que fica é, o que é essa vida nova? Paulo ele deixa bem claro que ele fala assim, olha, o verso 4, assim quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, para sermos sepultados com ele, e termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. E essa é a pergunta. O que seria isso? Para poder falar para vocês um pouco sobre essa vida nova, vamos lembrar um pouco o que acontece conosco desde quando nós somos pequenininhos. Se a gente for lembrar, a gente vai ver o seguinte, quando a gente era pequeno, a nossa mãe e o nosso pai chegavam para a gente e falavam assim, menino, não coloca o dedo na tomada, porque se colocar o dedo na tomada, vai dar choque. Aí você ficava meio assim, não sabia o que era choque, mas ele falava assim, não posso fazer isso. Aí falava assim, olha, não vai para fora de casa, porque o cachorro vai morder você. E aí você não saía de casa, porque você estava com medo do cachorro. Aí quando você estava em algum lugar público, assim, falava assim, olha, não faça isso, senão a pessoa lá da frente vai brigar com você. E aí a gente, criancinha, ficava tudo ali assim, com medo de alguém brigar com a gente. Era assim que funcionava. E aí quando a gente pega e cresce um pouco, a gente vai para a escola. Aí quando a gente chega na escola, o professor fala assim, ou você estuda, ou você reprova de ano.
E aí você fica assim, nossa, eu não posso reprovar, eu tenho que estudar porque senão eu vou reprovar de ano. E aí você estuda, porque você não quer reprovar de ano. Aí você cresce mais um pouco e você entra no mercado de trabalho. Aí quando você chega no mercado de trabalho, o seu chefe fala para você assim, ou você chega no horário e trabalha, ou você, vai ser demitido. Não é assim que funciona? E aí a pessoa fala assim, não, eu tenho que chegar no horário, não. E se você está atrasado, o cara sai correndo, mas chega no horário, chega lá, faz o serviço tudo bonitinho, por quê? Porque o chefe está de olho. E se não produzir, vai para a rua. Não é assim que funciona? Nós somos doutrinados assim. Nós sempre vivemos desde pequeno assim. Aí a gente chega na igreja. Aí quando a gente chega na igreja, o pastor fala assim, ou você segue isso daqui, ou você vai para o inferno. E aí você fala assim, nossa, então eu tenho que seguir isso daqui, porque se eu não seguir isso daqui não vai dar certo. E aí você pega e lê, e fica lendo e fala assim, não, eu tenho que fazer certinho, por quê? Porque senão eu vou para o inferno. Era isso, essa é a nossa vida. É assim que nós fomos acostumados a viver desde criancinha. Mas Jesus não fez assim. Quando Jesus conversava, ele não colocava isso nas pessoas, ele não colocava esse medo nas pessoas. Ele agia de uma forma completamente diferente. Antes de falar como Jesus fazia, imagina que quando você, em vez de você estar no trabalho com medo de ser demitido, você fala assim, não, eu estou neste lugar, e se eu produzir bem aqui, a empresa vai produzir bem, a empresa vai ter lucro e eu vou continuar no emprego. Então eu quero fazer o meu melhor, para quê? Para que a empresa dê certo, para que haja sucesso, para que isso seja bom. Eu quero estar numa organização e eu quero dar o meu melhor nessa organização, não para poder ser aceito por eles, mas para quê? Para que a gente cresça junto, para que isso tenha sucesso. Concorda que a motivação é diferente? Quando nós somos crianças, precisa disso, porque a criança não sabe o motivo pelas quais nós estamos falando sim ou nós estamos falando não. Mas quando nós crescemos, nós sabemos as consequências boas e as consequências ruins dos nossos atos. Então, em vez de você colocar o medo na pessoa, Jesus fazia diferente. Olha o que Jesus diz em Mateus, no capítulo 22, começando a partir do verso 36. Chegaram para Jesus e disseram assim, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E aí Jesus responde, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a esse. Ame o teu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Nessa época que Jesus escreveu, e Jesus estava vivendo, o que estava escrito era somente o Antigo Testamento. E esse Antigo Testamento enorme que você tem na sua Bíblia, Jesus resumiu em 2 versos. Ele falou assim, olha, tudo isso daí que está escrito aí, tanto é que ele coloca, olha, os 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus resume o Antigo Testamento inteiro no amor. Ele diz, ame ao Senhor e ame ao teu próximo. Aonde está o medo aqui? Jesus não colocou medo nessa situação, ele só fala assim, olha, faça isso. Você fazendo isso, tá bom. E aí, nós sabemos que Deus é amor. Nós sabemos disso. A gente fala para as outras pessoas, olha, Deus é amor. Deus gosta, Deus ama você e tudo. Nós sabemos disso. Tanto é que o versículo mais que todo mundo conhece, que todo cristão deve conhecer, é João 3,16, que vocês vão recitar comigo. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, nós sabemos que Deus nos amou e Ele então entrega o seu Filho a nós. Então Deus ama, não é verdade? Agora a pergunta que fica é, e você? Você ama? Deus ama, nós vimos por esse versículo que todo mundo conhece, que Deus ama, mas e você? Você ama? Primeiro nós precisamos saber o que é amor. Mas para a gente poder saber o que é amor, vamos ver o que não é amor.
A gente pode saber o que é e o que não é. O que não é amor? Amor não é um sentimento. Não é um negócio que você fala assim, ai, hoje eu amo, nossa, hoje tá... E amanhã você fala, não, amanhã, hoje não, hoje eu não quero. Ah, hoje eu não gosto mais, não, hoje eu não estou mais assim. Amor não é isso. Que hoje você quer, amanhã você não quer, aí amanhã você quer mais ou menos, no dia seguinte você quer bastante, aí no outro dia você já... Amor não é um sentimento. Amor, ele não é um estado emocional que você sente. Sabe quando você vai naquele lugar e aí você fala assim, nossa, eu senti que agora eu estou amando. Só que aí sabe o que acontece? Você sai deste lugar e você continua sentindo. Sentimento é uma coisa que hoje está, amanhã não está. Sentimentos são coisas, nós temos sentimentos bons e temos sentimentos ruins. Essa é a nossa vida. Nós não ficamos felizes o tempo todo, mas nós não somos tristes o tempo todo. Nós não ficamos nervosos o tempo todo e nem alegres. Nós oscilamos nisso. E esses sentimentos são bons desde que haja um equilíbrio. Mas amor não é sentimento nem estado emocional. Então o que seria amor? Amor é uma decisão. Você decide amar. Amor é uma atitude. Você fala assim, a partir de hoje, eu vou amar. Amor é um posicionamento. Mediante a todas as situações, você fala assim, não, mas eu me posiciono que a partir de hoje, eu vou amar. Amor é algo racional. Não é na emoção, não é no meio da música que começa a ter aquelas coisas, não é isso. É você falar assim, não, a partir de agora, eu vou amar. É você que decide amar. Você fala assim, olha, eu vou amar essa pessoa. Eu vou amar esse filho, eu vou amar isso. E você ama independente da situação. Às vezes o filho faz cada coisa, mas você continua amando, não é verdade? Imagina se quando ele fizesse alguma coisa ruim, você fala, agora não amo mais, agora vai para lá. Não é assim que acontece, né? Os pais e filhos. Já pensou se fosse? Jesus sabia que amor era uma decisão, uma atitude, um posicionamento. E por Jesus saber disso, Jesus ele fala assim, olha, ame a Deus sobre todas as coisas, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele fala assim, olha, faça isso, se posicione assim, viva dessa forma. Era isso que Jesus coloca para a gente. Mas aí a pergunta que fica é, e nós como nós respondemos a isso que Jesus nos convida? Você pode falar assim, Senhor, mas eu amo Ele. Eu amo o Senhor, eu canto, eu louvo, e eu amo o Senhor, eu falo, nas minhas orações eu digo que eu amo, nos meus louvores eu digo que eu amo. Muito bem, mas o que será que significa amar a Deus? Jesus está dizendo assim, olha, ame, e isso é uma decisão, isso é um posicionamento. E o que seria isso? O próprio Jesus responde o que é amar a Deus. Olha só. Em João, no capítulo 14, do verso 21 ao 24, diz assim, Jesus está dizendo isso, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. O próprio Jesus fala o que é amar. Então amar não é do tipo, eu amo. Ele coloca assim, olha, você me ama? Então faça aquilo que eu falo para você fazer. Se você fizer aquilo que eu falo para você fazer, então você me ama. Agora, se você não guarda aquilo que eu digo para você, então você não me ama. Jesus coloca isso para todos nós. E aí fica a pergunta, nós amamos? Porque Jesus fala isso, ele fala, olha, ele resume a Bíblia inteira em ame ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas. E ele mesmo dá o conceito de amor. Sabe, às vezes nós pensamos assim, mas eu preciso seguir aquilo que Jesus fala para mim? Será que isso é o melhor? Eu preferia viver a vida do meu jeito. Eu acho que o jeito que eu faço está bom.
E uma vez eu estava conversando com um rapaz, e esse rapaz falou assim, olha, esse negócio de crente, esse negócio de Jesus, esse negócio de Bíblia, esse negócio de ir na igreja, esse negócio não é muito legal não. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque eu gosto de seguir do meu jeito. O meu jeito tá certo, o meu jeito tá bom. Aí eu falei, você acha que tá bom do seu jeito? Ele falou, tá. Eu falei assim, tudo bem. Eu falei assim, agora imagina só, imagina que eu também queira seguir a vida do meu jeito, e para mim, roubar, matar e mentir, tá certo, para mim tá certo. Imagina você vivendo numa cidade em que todo mundo mente para todo mundo. Aí você chega no ambiente público e fala assim, olha, eu estou precisando de tal benefício, quais são os documentos que precisa? A pessoa fala, precisa disso, disso e disso. Aí você leva, a pessoa fala assim, aí o outro fala assim, não, mas não era para trazer isso. Aí ele falou assim, não, mas o outro disse isso. Eu falei, então, mas o outro mentiu. Aí ele falou assim, mas pode mentir? Pode mentir. Aí você chega no banco, o banco fala assim, olha, pode ficar tranquilo que o dinheiro vai cair na sua conta. Aí você faz aquela compra e o dinheiro não cai na conta. Aí você fala assim, mas você não falou que o dinheiro ia cair na conta? Eu falei, mas pode mentir, né? Então eu menti também, na verdade o dinheiro não vai cair na conta. E aí você fica pensando assim, nossa, será que eu queria viver num ambiente assim? Em que mentir pode, todo mundo pode mentir para todo mundo? Ou imagina que você chega num lugar e aí a pessoa te fecha no trânsito, o outro já sai e pega atira em você porque ficou nervoso, porque você fechou ele no trânsito, já tira a arma, já pá. E aí você fala assim, como eu tenho como me defender? Não, vai chamar a polícia? Não, porque pode matar, está liberado. Já parou para pensar se você morasse num lugar onde você está na sua casa, de repente entram umas pessoas, começam a pegar todas as suas coisas, e falam, o que está acontecendo? Não, eu estou roubando. Aí você fala, vou chamar a polícia. Ele, que polícia, cara? Não tem polícia, pode roubar aqui. Aí a pessoa leva as suas coisas embora e você fica lá assim, né? Já parou para pensar, você iria gostar de morar num lugar assim? Mas já parou para pensar se então cada um seguisse as suas próprias leis? Se cada um seguisse, eu acho que assim está certo. Aí o outro fala, mas eu acho que não. Então você faz do seu jeito que eu faço do meu. E você também não acha assim? Não, então tá bom, pode fazer do seu jeito também. E aí todo mundo faz do jeito que quer. E não tem lei. Cada um faz o que dá na telha. E aí você vai recorrer a quem? Vou recorrer à justiça. Que justiça? Não tem lei? Como é que a justiça vai julgar sendo que não tem lei? Que todo mundo pode fazer o que quiser. Seria querer morar num lugar assim? E aí, falando isso para esse rapaz, ele falou assim, pensando por esse lado, eu acho que... Eu falei, então, pois precisa haver uns princípios. Precisa haver alguma coisa que rege um lugar. E Jesus disse que se você o ama, você guarda a palavra dele. E a palavra de Jesus faz com que nós vivamos de uma forma decente, de uma forma boa. Quando nós compramos uma televisão, a gente já chega, já tira da caixa, já coloca lá e já começa a apertar os botões, e aí você começa a ver que você não está conseguindo sintonizar os canais. Você começa a ver que o HDMI não está entrando. Aí você fala, o que eu fiz? Aí o que você faz? Você vai lá na caixa e pega o quê? Pega um manualzinho, você olha e você fala assim, é que para sintonizar, primeiro eu preciso apertar esse botão aqui. Aí depois eu tenho que apertar esse botão aqui. E assim você vai indo e aí a televisão funciona, não é verdade? Você compra um negócio que você nunca viu. Aí você fala assim, não sei nem por onde liga isso daqui. E aí você pega o manual e fala assim, que botão que é? Aí você olha, tem um botão ali. Aí você vai lá e... Mas por quê? Porque você viu isso no manual. Nós temos manual para tudo. Mas será que a gente tem manual para a gente? Um manual de como que nós funcionamos? Como que nós podemos viver do jeito que funciona? Porque a TV só vai funcionar se você seguir o manual. Um tablet ou alguma coisa que você tiver só vai funcionar se você seguir o manual. E você? Como que você vai funcionar? Nós também temos um manual. E se nós seguimos esse manual, com certeza nós vamos viver de uma forma diferente. Mas se nós não seguimos o manual, aí você fica tentando sintonizar, fica tentando fazer, e o negócio não começa a não funcionar. Por quê? Porque você quer fazer do seu jeito. Mas Jesus fala assim, olha, se você fizer do meu jeito, seguir a minha palavra, aí vai dar certo. Por quê? Porque Jesus é aquele que sabe de todas as coisas. Ele não é Deus? Ele sabe muito mais do que nós. E olha o que ele diz. Ele diz assim, olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só Jesus tem vida. Só Jesus. E Ele não traz uma vida qualquer, uma vida do tipo, eu estou levando,
Como é que as pessoas chegam para você e falam, como é que tá as coisas? Ah, vai indo. Ah, tô indo. Tô empurrando com a barriga. Não. Jesus, ele traz uma vida em abundância para você. Já parou para pensar? Se você vivesse num lugar onde ninguém roubasse, ninguém mentisse e ninguém matasse, você não ia gostar, você não ia ter que ter seguro do carro. Por quê? Porque ninguém ia roubar seu carro. Você não ia precisar pôr grade nas casas, porque ninguém iria arrombar lá para poder pegar. Você poder dormir de porta aberta. Às vezes a gente vai em algumas cidades que você fala assim, não, aqui pode. Aí você fala assim, mas lá onde eu moro não pode. Não é assim que funciona? Já parou para pensar se você morasse num lugar onde as pessoas só falassem a verdade? Do tipo, vou na sua casa amanhã, tá? E a pessoa vai, porque você está esperando. Aí a pessoa dá o bolo em você. Ou então a pessoa fala assim, vou te pagar, hein? E aí você sabe que a pessoa vai pagar. Já parou para pensar como é que seria se a gente vivesse assim? Seria bem melhor, né? Pois é, Jesus escreveu tudo isso. Jesus deixou tudo isso no manual dele. E ele fala assim, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Com ele, nós podemos ter essa vida nova, que a gente está vendo desde o comecinho, que Paulo diz. Paulo diz assim, olha, quando você morre para o mundo e você ressuscita para Cristo, é para que você tenha essa vida nova, que é essa vida que Jesus propõe para cada um de nós. Mas aí fica a pergunta, quais seriam os passos para que nós possamos amar a Deus? Como é que eu vou fazer isso? Na prática, assim, amanhã, como é que eu vou colocar isso em prática? Já entendi que eu preciso amar a Deus. Já entendi que amor é uma decisão, é um posicionamento. Já entendi que quando eu amo, aí sim eu estou seguindo as palavras de Jesus. E como é que eu vou colocar isso em prática? Como é que eu vou fazer? Bom, para isso, eu vou lembrar algo que aconteceu um tempo atrás. Isso já faz bastante tempo. Eu gostava de adolescentes e juniores, e a gente tinha os nossos estudos, né? E aí tinha uns meninos que já estavam na fase de namorar e tal, e aí eles falando assim, a gente conversando sobre isso, eu falei assim, rapaz, você gostaria de casar com uma pessoa que você não conhece? Tipo assim, chego para você e falo assim, esse aqui é fulano de tal, esse aqui é fulano de tal, então vamos casar? Vamos. Então eu, como ministro do Evangelho, declaro marido e mulher, então agora vocês vamos viver a sua vida lá, você topa? O cara falou assim, nem conheço a menina, nem sei como é que é, não sei o que ela gosta, não sei o que ela não gosta, não sei se o que ela come eu como, não sei se o que ela gosta de assistir da televisão eu também gosto, eu não sei como que essa pessoa é, não sei se ela é brava, não sei se ela é muito chorona, não sei como que essa pessoa funciona. Eu preciso conhecer primeiro. Eu falei, você precisa conhecer primeiro. Então, primeiro você conhece a pessoa, e você conhece a pessoa por um tempo, e aí depois que você conhece a pessoa por um tempo, você fala assim, eu quero passar o resto da minha vida com essa pessoa. Por quê? Porque eu gostei e essa pessoa dá certo para mim. Deu certo o negócio. É assim que funciona, não é? A gente não tem o costume de pegar e falar assim, casei com quem? Conheci ontem, casei hoje, amanhã nós já estamos na nossa casa. Eu não lembro de uma história assim. Eu acho que os irmãos também não devem conhecer uma história assim, não é verdade? Pois é, nós, da mesma forma que nós não casamos com uma pessoa do dia para a noite, aí eu lancei a pergunta para o pessoal, eu falei assim, e por que vocês querem ir para o céu? Lancei essa pergunta para o pessoal. A pessoa falou assim, não, eu quero ir para o céu, né, porque só tem dois lados, né? Ou eu vou para um lado ou eu vou para o outro. Esse lado aqui é muito ruim. Então, sobrou esse aqui, então eu vou para esse. É assim que funciona. Ele falou assim, não, e Deus é Pai, Deus recebe todo mundo. Realmente, então, porque Deus é bom, eu não quero ir para o outro lado. E aí aí voltei nele e falei assim, então, mas por que você quer ir para um lugar aonde você não conhece o Senhor deste lugar? Esse lugar tem um dono. E esse dono, você conhece ele? Aí a pessoa falou assim, não, na verdade eu quero ir para lá porque eu não quero ir para o outro lugar. Pois é, mas essa é a doutrina do medo que nós falamos no comecinho, que as pessoas fazem as coisas para o lado de cá porque não querem ir para cá. Mas Jesus falou assim, olha, não é por aí. Jesus disse assim, olha, ame. Ou seja, Jesus veio mudar a nossa forma de ver a nossa vida atual e o que nós haveremos de ter no futuro lá com Ele. Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos fazer é conhecer o Senhor. Quando nós conhecemos o Senhor, aí a gente vai querer estar com Ele. Porque você vai chegar lá
e você vai falar assim: eu conheço o Senhor. Por quê? Porque eu estudei, eu sabia o que o Senhor tinha deixado para mim, eu vi como o Senhor atuou durante toda a história, e eu realmente amo o Senhor, eu fiz as coisas que o Senhor gostaria que eu fizesse, então aqui estou eu. E eu quero passar o resto da minha eternidade contigo, porque eu sei quem o Senhor é. É diferente de você falar assim: olha, Senhor, eu estou aqui por quê? Porque na verdade eu estou com medo de ir para aquele lugar lá, ó. Aquele lugar lá é muito complicado. Então, como só tem 2 lugares, né? Então, para não ficar para lá, então eu estou aqui. E aí ele vai falar assim: quem é você? Aí você fala: pois é, eu também não sei quem é você, mas eu estou aqui só para fugir desse outro lugar, é que eu não estou muito afim de ficar lá. O que você acha que seria melhor? Como você acha que o Senhor queria, como você acha que Ele vai querer recepcionar você no céu? Então a primeira coisa que nós precisamos é conhecer o Deus que nós temos. Quando nós conhecemos o Deus que nós temos, aí fica mais fácil. E você conhece lendo a palavra do Senhor, você conhece dando o seu tempo de oração, no seu momento de louvor, buscando mais a Ele, estando em comunhão com os irmãos, lendo livros que está relacionado ao Senhor, assim nós vamos conhecendo Ele cada vez mais, falando e compartilhando das coisas do Senhor. Nós vemos que na igreja primitiva, a Bíblia diz assim que eles iam de casa em casa, ensinando e ministrando a palavra do Senhor. Essa era a vida deles. O tempo todo eles ficavam falando sobre isso. Então eles estavam cada vez mais conhecendo e se desenvolvendo em querer conhecer esse Deus. Para que aí sim, quando você conhece, aí é mais fácil você crer. Porque como é que você vai crer em alguém que você não conhece? É mais difícil, né? Às vezes você está você está assim, de repente você perde o emprego. 2 filhos para criar, mulher não está em casa, você perdeu o emprego, você fala assim: pronto, e agora? A casa caiu, não é assim que a gente fala? E aí a gente se desespera, e aí a gente não dorme de noite, e aí a gente briga com os descontos em todo mundo, e a gente fica naquela situação, por quê? Porque a gente não sabe o que a gente faz. A gente fala assim: meu Deus, o que eu vou fazer? E a gente fica nesse desespero. E por que a gente faz isso? Porque a gente não conhece o Senhor. Porque se nós conhecêssemos o Senhor, a gente iria crer que o Senhor pode todas as coisas. A gente iria crer que o Senhor é aquele que governa a nossa vida, que é aquele que tem todas as coisas sob controle. Eu me recordo uma vez que eu estava lendo uma historinha em que o pessoal estava no avião e o avião estava indo e tal. De repente o comandante fala assim: atenção passageiros, estou dizendo que estamos passando por uma região de instabilidade, então apertem os cintos. E aí o pessoal já ficou, todo mundo fazendo o sinal da cruz, todo mundo com medo e tudo mais e tal. E o avião naquela balançada de todos os lados, e uma menininha lá, pintando assim, de boa. E o pessoal todo já clamando para todo Deus, todo santo, de tudo qualquer lado. E a menininha lá, pintando, de boa. E o pessoal falou assim: eu acho que essa menininha não está entendendo o que está acontecendo, né? E aí chegaram para essa menininha e falaram assim: você está entendendo o que está acontecendo? O avião está caindo. Você não viu lá que o negócio está instável, está não sei o quê? Aí a menininha falou assim: eu estou tranquilo porque o meu pai é o piloto do avião. Ela disse isso. Então ela estava tranquila, porque era o pai dela que estava na direção do avião. Pois é, e o nosso pai é o piloto do seu avião. E como você tem se comportado mediante as instabilidades? Você tem continuado confiante? Porque para você crer, você precisa conhecer. Agora, se nós não cremos, é porque nós não conhecemos. E quando nós cremos, aí é mais fácil confiar. Porque quando você crê que Ele está sob controle, que Ele está sob o controle da situação, quando você crê que Ele é o Deus Todo-Poderoso, aí você entrega a sua vida para Ele. Você fala assim: ó Senhor, pode fazer do jeito que o Senhor quer. Sabe por quê? Porque eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, e eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Então eu confio a minha vida a Ti. Pode pegar, pode fazer do jeito que o Senhor quer. Por quê? Porque aí você confia nele. E quando nós confiamos, nossa vida é totalmente diferente. Me recordo uma situação em que tinham roubado um carro nosso, e as pessoas do meu serviço falaram assim: rapaz, roubaram o carro. Eu falei: pois é, roubaram o carro.
fica tranquilo, Deus está no controle. E as pessoas falavam assim, nossa, mas o que será que estão fazendo? Eu falei assim, rapaz, uma hora acha, se achar, amém, se não achar, o seguro cobre, ou alguma coisa assim, mas deixa, Deus está controlando essa situação. E aí depois trouxeram o carro e as pessoas falaram assim, olha, eu queria ter essa segurança que você tem. Eu falei assim, então, pois é, mas essa segurança não é minha, é que eu confio no Deus que eu tenho. Eu conheço o Deus que eu tenho, por isso eu creio nesse Deus que eu tenho, e aí então eu confio nesse Deus que eu tenho. E essa segurança faz com que nós vivamos uma forma totalmente diferente. E quando Paulo diz isso, ele fala assim, olha, você morre para o mundo, para você ressuscitar numa vida nova. Essa é a vida nova. Só que quando você confia e você entrega a sua vida ao Senhor, aí você obedece Ele. Lembra que Jesus diz assim, olha, você me ama se você faz aquilo que eu falo para você fazer. Então você não ama porque você diz, você não ama porque você fala, ai Senhor, eu estou sentindo. Você ama quando você faz. Você ama quando você, no dia a dia, é a aplicação prática ali, é na prática, não é na teoria, é no dia a dia. Se você está seguindo aquilo que o Senhor deixou para você, então você ama. Agora, se você não está seguindo, aí é mais difícil. E sabe o que é interessante? Quando você obedece aquilo que o Senhor propõe para você, aí você conhece mais o Senhor ainda. E aí quando você conhece mais o Senhor, aí você crê mais nele. E aí você confia mais nele. E aí você acaba obedecendo mais ele. Por quê? Porque você sabe que ele está fazendo do jeito certo. Aí você conhece mais o Senhor ainda. E aí quando você conhece o Senhor mais ainda, aí você crê nele mais ainda. E esse ciclo acontece na vida inteira da pessoa que decide morrer para a vida, para o mundo e viver uma vida nova. Mas é uma vida nova não baseada no medo de se eu não fizer isso daqui, vai ter uma punição depois. Se eu não fizer isso daqui, eu não vou para o céu depois. Se eu não fizer isso daqui, vai cair um raio na minha cabeça. Não é assim que essa pessoa pensa. Essa pessoa pensa como Jesus pensou, que é o ciclo do amor. Você conhece, você crê, você confia, você obedece, e aí você conhece, e aí você crê. E isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você vive nesse ciclo. E é interessante que Deus, Ele sempre nos dá o exemplo. De todas as vezes que nós olhamos na Bíblia, Deus Ele pede algo para nós, mas Ele sempre nos dá o exemplo daquilo. Ele fala assim, olha, eu quero isso de vocês, e eu vou fazer primeiro para vocês verem como é que é, para depois vocês fazerem também. Tanto é que Jesus batizou, não batizou? E Jesus precisava se batizar? Jesus é o próprio Deus. Tanto é que quando ele chega perto de João Batista fala assim, não, cara, é eu que tenho que ser batizado por você, não você que tem que me batizar. Aí Jesus falou assim, não, pode batizar, que convém que seja assim. E aí Jesus dá o exemplo, ele vai lá e se batiza. Jesus precisava morrer para uma vida que ele tinha antes, para sair uma vida que ele tinha. Ele sempre foi Deus, ele não precisava disso. Mas ele nos dá o exemplo. Pois é, Deus nos dá o exemplo de como nós podemos amar da forma como Ele quer. Deus nos amou primeiro, e Ele deu o exemplo para isso. E para podermos falar sobre isso, nós já vamos entrar nesse momento da ceia, explicando um pouco, porque nós estamos acostumados a comer do pão, a beber do cálice, e a gente fala assim, por que você faz isso? Porque uma vez por mês lá na igreja, eles dão um pãozinho, eles dão um suco, eu bebo, como isso daí, e depois só o mês que vem. Aí você fala assim, e por que você come desse pão? E por que você bebe desse cálice? Não sei, todo mundo faz, eu vou também, faço também. Mas na verdade não. Na verdade, Deus nos deu um exemplo de amor, e todas as vezes em que nós comemos deste pão e bebemos desse cálice, nós lembramos desse exemplo que Deus fez primeiro por nós, para que depois nós possamos fazer isso para Ele. Então, no Antigo Testamento, quando as pessoas pecavam, faziam as coisas que não agradavam a Deus, eles pegavam um carneirinho, levavam lá para o sacerdote pegava aquele carneirinho, matava,
e sacrificava ao Senhor. Para quê? Para que os pecados daquela família pudessem ser perdoados. Aí passava-se um tempo, eles pecavam de novo, né? Porque a gente peca, né? Eles também pecavam. E aí eles pegavam mais um carneirinho, e aí eles chegavam lá e entregavam, e o sacerdote fazia o quê? Matava aquele carneirinho, e pegava e fazia isso. E esse povo fez isso o Antigo Testamento inteiro. Anos se passaram, centenas de anos, mais de 1000 anos passaram, e o pessoal matando esses carneirinhos, para que os pecados deles pudessem ser perdoados. Mas o que acontecia é que o tempo todo estava acontecendo isso, e o povo judeu fazia isso, e os outros povos faziam isso. Até que chega um momento em que o Senhor pega e fala assim, olha, vou entregar o meu filho, para que o meu filho possa ir ao mundo, mostrar ao mundo a forma como eu quero que eles se relacionem comigo, para que assim ele possa morrer numa cruz, como um sacrifício no meu lugar e no seu lugar, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai novamente, e não precisar mais de carneirinhos, não precisar mais de sacrifícios, para Ele fazer isso uma vez por todas. E por que Jesus faz isso uma vez por todas? Porque todos esses carneirinhos e cordeirinhos que eram mortos, eles tinham os seus defeitos, porque todos nós temos os nossos defeitos. Mas Jesus não teve defeito. Jesus veio ao mundo, não pecou, Ele morreu e ressuscitou. Para quê? Para que o sangue dele pudesse nos resgatar do império das trevas, que era onde nós estávamos. E aí, quando então Jesus vem, Ele mostra ao mundo como que nós devemos viver. Nos evangelhos mostra, Jesus fala assim, olha, o meu reino é assim, quero que vocês vivam assim. Do jeito que vocês estão vivendo assim, não é a forma que agrada o coração de Deus, vivam assim. E o Senhor explica isso durante todo esse tempo. E depois de tudo isso, Ele ainda entrega a sua vida por amor a nós, para que nós pudéssemos ter vida. Estava numa igreja recentemente, conversando com um pastor, e ele deu uma ilustração muito interessante. Ele ficou pensando, ele falou assim, olha, imagina só, imagina que cada vez que você peca, é uma dívida que você tem. E aí você então começa, hoje você foi lá e deu uma mentirinha, tá lá contado. Aí passou um tempo, você está lá no trânsito, você ficou muito nervoso, xingou o cara que fechou você. Você vai lá e mais um. E aí você está na sua casa, com o seu filho, está acontecendo uma situação, você desconta nele injustamente. E assim vai indo. E aí foi 5 ou 6 multas que você teve naquele dia. Aí no dia seguinte, você está no serviço, tem uma oportunidade de você roubar no serviço, você vai lá e passa a mão no serviço, é mais uma multa que você leva. E você começa levando multas, muitas. Passa-se os anos, você chega e fala assim, bom, agora eu quero acertar todas essas multas que eu tenho. Aí vem o rapaz com um livrão desse tamanho e começa desde o seu 1 ano de idade e fala assim, olha rapaz, vai do 1 ano, vai do 2, vai do 3, até chegar nos 50 ou nos 60 anos que você tem. E ele fala assim, rapaz, você tem certeza que você quer pagar essas multas aqui mesmo? Porque olha só a quantidade de multas que você teve do 0 até agora que você tem. E ele começa a olhar e ele fala assim, gente, como é que você vai pagar um negócio desse? Você vai ter dinheiro? E ele olha para sua cara, e ele olha de novo para cá, e ele vai passando, e você fala assim, pois é, como é que eu vou pagar isso? Pois é, cada vez que nós pecamos, isso vai acontecendo isso em nós. Só que aí quando vai passando todas essas páginas, quando chega na última página, está escrito assim, um selo escrito pago. Todas essas multas que você teve do 0 até os 50, 60, 70, 80 anos, na última página a pessoa olha e fala assim, mas tem um selo aqui de que já está pago, você não precisa pagar mais nada. Ele fecha esse livro e joga o livro fora. Por quê? Porque todas aquelas multas que você levou, desde os seus 0 anos de idade até você morrer, já foram pagas. E já foram pagas por Jesus, que morreu na cruz, por mim e por você. Quando Ele faz isso na cruz, Ele diz assim, Pai, está pago, está consumado. Tudo isso que o povo fez, todas essas dívidas que o povo tem contigo, todas essas multas que você levou na sua vida inteira, eu estou pagando agora isso.
E aí quando você come desse pãozinho, que nós vamos comer daqui a pouco, você olha para esse pão, ele simboliza o corpo de Jesus, que foi rasgado naquela cruz por mim e por você. Ele pagou todas essas multas desse livrão enorme que nós teríamos como uma analogia. Ele fez isso por mim e por você. E quando você bebe desse cálice, você lembra do sangue de Jesus que foi vertido, derramado naquela cruz por amor de mim e por amor a você. Então ele, como exemplo, ele dá o melhor que ele tem, que é o seu próprio filho, a sua própria vida, por amor a você, para que você pudesse ter vida. E a pergunta que fica é: qual tem sido a sua resposta a esse tão grande amor que Jesus teve por você? A única coisa que Jesus pede e que Ele fala para você é: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Será que nós temos retribuído esse amor que Deus teve para conosco? Culto de batismo, a gente fica feliz. Por quê? Porque mais uma pessoa está morrendo para o mundo e ressuscitando uma vida nova, como diz o apóstolo Paulo. E nós temos vivido essa vida nova? Nós temos colocado isso em prática? Dia após dia, nós realmente temos buscado a conhecer, crer, confiar e seguir aquilo que o Senhor propõe para cada um de nós? Será que nós realmente temos seguido aquele ciclo, como nós vimos agora há pouco? Ou será que nós estamos vivendo de qualquer jeito? E aquilo que nós fizemos lá atrás, ficou lá atrás? Será que foi só um banho de uma água geladinha, num dia quente como hoje? O que nós temos feito em resposta a esse tão grande amor que Jesus teve por nós? Às vezes eu fico imaginando que quando chegar o dia de nós estarmos lá, Jesus vai olhar para você e falar assim: e aí, meu filho, como é que você viveu lá? Você fez valer a pena aquilo que eu fiz por você? Ou você vai falar assim: ah, então sabe como é que é, né, Jesus? A carne é fraca e a gente é humano, a gente erra 1, 2, 3 vezes. Eu não estava muito afim, sabe como é que é, né? Todo mundo fazia desse jeito e eu também fui junto com o povão e tal. O que você vai responder para ele quando você estiver lá? A única coisa que Jesus pede é que você ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Que nós possamos meditar e saber como eu tenho respondido a esse tão grande amor. Quando nós formos comer desse pão e beber desse cálice, que possamos lembrar disso, não somente hoje, mas durante toda a vida que nós estivermos aqui. Quando você olhar para aquele pão, você olhar para aquele cálice e falar assim: Jesus morreu na cruz por mim. E Ele fez isso para mim, por amor. E o que eu tenho feito? Eu tenho amado? Eu tenho realmente amado a Ele da forma como Ele quer que eu venha amá-lo? Ou eu estou vivendo a vida do jeito que eu quero? Essa é a meditação do nosso coração de hoje. Vamos baixar nossas cabeças e vamos pensar como que nós temos vivido. Pai querido, muito obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor ter vindo ao mundo, ensinado a nós como que nós devemos viver da forma que agrada o Teu coração. Muito obrigado, Jesus, por além do Senhor ter vindo e ter mostrado como o Senhor quer que nós vivamos, porque o Senhor é o Deus, o Senhor é aquele que tem tudo sob controle, o Senhor é aquele que governa as nossas vidas da forma que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E o Senhor, além de fazer isso, o Senhor ainda morre naquela cruz para pagar a nossa dívida, todas as nossas dívidas de toda a nossa história. O Senhor fez isso uma única vez por amor, para mostrar que o Senhor realmente nos ama. O Senhor entrega o que o Senhor tem de melhor para nós. O Senhor entrega a sua própria vida para que nós pudéssemos ter vida.
E não uma vida comum, mas uma vida em abundância, como diz João 10:10 que nós lemos hoje. Senhor, perdoa-nos por todas as vezes em que nós queremos viver a nossa vida da forma como nós achamos melhor, daquilo que eu acho que está certo, daquilo que eu acho que é melhor para mim, ou daquilo que eu acho que vai ser bom. Pai querido, perdoa-nos por todas as vezes em que nós queremos ser independentes, por todas as vezes em que nós queremos levar as coisas do nosso jeito, e nós não queremos, nós não nos importamos com o teu jeito, com os teus planos, com a tua vontade sobre nós. Pai querido, perdoa-nos por todas essas vezes. E Senhor Deus, que no nome de Jesus, que a partir de hoje, que possamos fazer valer a pena esse sacrifício maravilhoso do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, que realmente possamos ter morrido para as nossas próprias vontades e para o mundo, e ter ressuscitado para ter essa vida nova que o Senhor nos dá, para que possamos viver uma vida em querer te conhecer, para que nós possamos crer, confiar, seguir os teus mandamentos e assim te conhecer mais ainda, para que assim nós possamos crer e confiar mais no Senhor, e assim nós obedecemos mais a ti mais ainda, e assim nós podemos provar para ti que nós te amamos, para que nós não venhamos somente a falar que nós te amamos, que nós não venhamos somente cantar que nós te amamos, mas que nós possamos viver mostrando que nós te amamos, Pai. Que essa seja a motivação do nosso coração a partir de hoje. Nós te louvamos, nós te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém.